Olá, família Hélios, tudo bem? Quem está falando com vocês aqui é o professor Jaú. Eu estou passando aqui rapidinho só para fazer dois slides que ficaram faltando da nossa aula número 2 da semana passada, tudo bem? Então eu peço a gentileza de você me acompanhar. Eu vou fazer com vocês o exercício do OSC número 2 e também vou falar sobre tamanho mínimo de espelho, tudo bem? Simbora comigo, família. Vamos dar fim à nossa aula número 02. Vamos lá. Bom, para a gente resolver a questão de número 2 do nosso OSC, que se encontra na página 425, é uma questão da Unicamp 2012. E ela vem falar sobre a ideia de campo visual, algo que nós terminamos a aula falando presencialmente. A figura abaixo mostra um espelho retrovisor plano na lateral esquerda de um carro. O espelho está disposto verticalmente e a altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista. Você pode perceber o espelho retrovisor representado aqui por um espelho plano e os olhos do observador localizado neste ponto. Os pontos da figura pertencem a um plano horizontal que passa pelo centro do nosso espelho. Nesse caso, os pontos que podem ser vistos pelo motorista serão quais pontos? Ou seja, este problema nós temos que encontrar quais serão os pontos que vão estar no campo visual do motorista. E você lembra, para a gente encontrar o ponto, onde você vai traçar esse campo visual, devemos respeitar a geometria, não é? A distância entre observador e espelho, ou referencial do espelho, deve ser a mesma para o referencial do espelho até a sua imagem, lembra, gente? Então, neste caso, a imagem do motorista ou dos seus olhos estaria localizado neste ponto. E a partir dele, devemos traçar duas retas que delimitam a dimensão do meu espelho, ou seja, duas retas, dois segmentos de reta orientado, e nesta região que você vai ter, você tem o chamado campo visual. Ou seja, pontos que estiverem localizados dentro desta região serão pontos de fácil visualização pela reflexão no meu espelho plano. Por isso que, dentre as alternativas, os pontos que vão estar dentro do campo visual serão os pontos 1, 2, 5 e 9. Das alternativas, ficaremos com a alternativa C. Tudo bem? De fácil resolução e uma geometria muito importante para o nosso curso. Belezinha, família? E aí, ficou faltando só um pedacinho bem pequenino que fala sobre tamanho mínimo de um espelho. Uma ideia que você vai encontrar no exercício número 1 da nossa tarefa Gama, tudo bem? Uma questão da Unesp 2015. Vamos lá, família. Bom, para a gente falar de tamanho mínimo de um espelho, eu vou desenhar fora de escala uma representação simbólica. Acompanhem comigo, família, olha só. Então, eu tenho aqui o solo e eu vou colocar um observador, como eu falei, fora de escala. Este observador vai se deparar com um espelho plano preso nesta região, de modo que ele consiga ver a sua imagem por inteiro, ou seja, desde a cabeça até os seus pés. Então, eu tenho que encontrar a ideia geométrica que está por trás desse problema. Vamos lá. Primeiro, eu vou representar e vou respeitar aquela ideia, que a distância entre observador e região do espelho é a mesma do espelho para a localização da sua imagem. Como eu falei, este ponto vai representar o ponto máximo da altura do indivíduo e este ponto vai representar a altura dos seus olhos em relação ao chão, as quais eu chamarei de Hzão e também de Hzinho. E como eu falei, a ideia é a gente respeitar. Observador até a região do espelho deve ser a mesma distância entre a região do espelho e a sua respectiva imagem. Tudo bem? Uma ideia muito importante a ser respeitada. E como exercício, a ideia, nós queremos nos ver por inteiro ou por inteira, eu vou dizer que um raio de luz refletido sai deste ponto, vai bater na região do espelho, será refletido trazendo a imagem até os meus olhos, ou seja, nessa condição eu consigo visualizar o ponto mais alto da minha cabeça. Ao mesmo tempo, eu tenho lá no meu pé um raio de luz que vai ser refletido dele, vai em direção à região do espelho, vai bater no espelho e chegar até os meus olhos, ou seja, nesta condição eu estou dizendo que eu estou vendo o ponto máximo da minha cabeça e também estou vendo os meus pés, ou seja,
eu tenho um espelho que vai estar localizado nesta região aqui, ó. Este é o tamanho mínimo de um espelho para que eu possa me ver por inteiro. Eu vou traçar agora a geometria que está por trás desse esquema. Acompanha comigo, família, olha só. Eu vou prolongar essas retas, tudo bem? Tanto a incidente quanto a refletida, E agora você pode ver que eu tenho vários triângulos que posso comparar. Olha só, gente. Primeiro, eu vou dizer aqui com vocês que o meu espelho vai estar nesse tamanho, tudo bem? Eu vou chamá-lo de medida X, tudo bem? O tamanho do espelho vai ser X. E a sua base inferior, deve estar a uma medida Y do chão, tudo bem? Nessa condição eu consigo me ver por inteiro. Então vamos lá, olha só. Você pode ver que eu tenho um triângulo em destaque selecionado para vocês, que é o triângulo grandão, e nós temos um pequenininho aqui dentro, ó, representado pelo tamanho do espelho. Então eu posso comparar os dois triângulos, lembra disso? Vamos aqui comigo, ó. Essa medida é a própria altura H, eu só o trouxe para cá. Então vamos lá, ó. A altura do triângulo grandão, que é esta daqui, está para a medida X. Assim como toda essa extensão, chamada de 2D, tá vendo? Está para D, que é a medida do pequenininho aqui, tudo bem? Então eu estou comparando esses dois triângulos que se assemelham. Eu posso cancelar a medida D, e se eu isolar, trocando o x e o 2, nós temos uma condição de metade, ou seja, o tamanho mínimo de um espelho, para que eu possa me visualizar por inteiro, tem que ser metade da altura, desde o topo da minha cabeça até o chão. Legal essa primeira parte? Bem bacana, fácil, uma ideia mais geométrica, não é? E agora, para que eu consiga achar a medida y, ou seja, a medida que a base do espelho precisa estar do solo, basta eu simplesmente representar dessa maneira. Eu destaco um outro triângulo que eu posso relacionar e dizer que o triângulo grandão aqui é proporcional a este pequenininho aqui, ó, tá vendo? E eu posso dizer que o Hzinho, perceba que a altura agora é a altura dos meus olhos, Hzinho, está para a medida y. Assim como toda essa extensão de 2D vai estar para a medida Dzinho, que é esta medida aqui, ó, a altura do pequenininho. E aí a gente tem a mesma condição geométrica, basta a gente cancelar. E eu posso dizer que trocando o 2 e o y, nós temos que o h vai ser metade, ou seja, o y vai ser metade de h, tudo bem? Ou seja, acabei de demonstrar para vocês que para a condição de você se visualizar por inteiro, basta você comprar um espelho que tenha metade da altura da sua cabeça até o chão e colocar a base inferior a uma medida que seja metade da altura dos seus olhos até o chão. Tudo bem, gente? Eu peço, simplesmente uma atenção muito importante num caso como este, e eu só quis fazer isso, só para a gente finalizar a nossa aula número 2. Tudo bem, gente? Agradeço a atenção de vocês, que seja eterno enquanto dure. Um beijo no coração e até a próxima aula, gente. Valeu, tchau, tchau.